Miriam tá vindo, e a gente começa. Tô esperando ela porque a gente vai fazer um iniciozinho. Aí era melhor ela pegar do início. E vai fazer um início, é melhor ela pegar do início. Essa frase. Isso daí. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Oi, Miriam. Ai, meu Deus, tá bom. Então, vamos iniciar. Deve fechar os olhos. Nossa, dá uma espreguiçada se quiser, porque parece que agora que eu fui sentir meu corpo, de verdade. Alongar. Esticar qualquer parte que estiver pedindo para ser esticada. Soltar. Inspirar profundamente agora. Respiração somente com o nariz, mas pode soltar pela boca. Vamos começar a imaginar nossa vestimenta se modificando. A roupa que você estiver usando agora, está substituindo por uma roupa branca, no formato que você quiser, vestido, calça. Está se tornando branco. À medida que essa roupa vai se tornando branca, você vai observando a sua pele caminhar para uma transparência. Vai sumindo as densidades. Você começa a ver todos os seus órgãos, todas as suas partes, como se não existisse mais algo para cobrir tudo aquilo. E agora, todos esses órgãos, todas essas vias também vão ficando em transparência. Você vai visualizando todo o seu espaço e ambiente também se esbranquiçando. Como se tivesse uma grande luz adentrando onde quer que você esteja agora no seu ambiente. Vai sentindo as vibrações de frequência se acalmarem, se amansando. E acima do topo da sua cabeça, agora em um ambiente completamente branco, você visualiza o fogo central do nosso Sol. Um sol forte, profundo, irradiando, brilhando. Você vai sentindo esses raios penetrando, entrando pelo topo da sua cabeça, passando por todos os seus códigos epigenéticos, desfragmentando estruturas de dor. Você vai vendo essa luz adentrando na região dos seus olhos, desfazendo-se as ambientações de consonância com a ilusão, com emoções densificadas, machucadas, feridas, para que seja transmutado, para que todos os seus corpos sejam fortalecidos por essa luz sagrada,
que emana diretamente da nave de Sananda, fazendo crescer em nós, expandindo essa cachoeira crística, em consonância com o amor da Grande Mãe, transmutando as dores como terráqueos, dores de toda e qualquer consciência que ficou aprisionada em toda e qualquer vida que já se tenha vivido nessa terra ou em qualquer outra parte. Pedimos perdão, Mãe Terra, por reforçar nossas dores com as dela, acalmando todos esses processos e toda essa relação, acalmando toda a epigenética familiar, tudo que aquilo hoje sempre está em combustão, levantando para o sol central, para essa luz sagrada nos cuidar. Então, aos poucos, comece a retornar, vá visualizando sua pele, voltando a ter cor, visualizando sua roupa, você no ambiente que está, movimentando o corpo devagar. Quando estiver preparado, pode abrir os olhos, espreguiçar. Quem já quiser dar um golinho na água, não bebe ela inteira não, mas pode dar um golinho se quiser também. E bora lá. Bom, gente, eu estou com o meu livro, eu não sei, não abri o computador, eu vou ter que ficar lendo aqui pelo celular, acompanhando, então eu vou ficar olhando para baixo, para as minhas anotações também. Porque parece que tudo que eu praticamente não anotei no último encontro e estava meio aérea, veio tanta coisa nesse que, sei lá, tá assim, tá meio muita coisa, mas vai dar tudo certo. Uma hora foi vendo umas coisas, foi vendo outras. Nem sei como é que. Sabe, você nem sabe direito como é que vai expressar, porque. Mas tá bom. Mas se eu tiver de ser. Então vamos lá. E aí, lembrando, quem quiser me interromper, levanta aí para eu ouvir o barulhinho, porque eu vou estar aqui focada. Aí, às vezes eu não vejo o chat, mas. E principalmente para falar, para colaborar também com a gente. Então, vamos lá, começamos na página 55, vamos até a página 67. Já na página 55, eu anotei ali aquele conceito que ele vai trazer sobre, enfim, essas aprendizes das tigresas, que um dos nomes delas é Garota Multicolorida. E aí eu já achei muito legal, muito interessante, porque a primeira coisa que me remeteu de novo, gente, fazer uma mistureba, tá? Mas é isso. A primeira coisa que me remeteu foi duas coisas, né? Primeiro, esse princípio que a galera extraterrena já vem trazendo mesmo, que até foi falada já um tempo atrás sobre as crianças arco-íris, e sobre essa ideia de fato se tornando cada vez mais um diamante, né? Que é esse local de transparência, para que toda a luz que adentra ali nesse espaço sagrado, que é a gente, possa virar um arco-íris mesmo, e aí a gente possa, em ressonância, levar as cores que são necessárias para um ambiente, para uma pessoa, para uma situação, para uma coisa. Então, eu achei interessante, assim, denominar essas garotas de multicoloridas, porque se a gente está falando justamente de mulheres que ele atingiram essa imortalidade por tudo que foi feito, aí elas atingiram, sim, um estado muito fortalecido de pureza, né, de transparência mesmo. Então, essa transparência permite um estado de multicor, né, porque permite com que a gente seja transpassado por esses raios, por essa luz. Então, esse já foi um primeiro princípio que eu achei muito legal. E aí, ali acho que no finalzinho, vai falar sobre a mitologia taoísta, sobre a moradia da mãe real, que, deixa eu ver aqui, é um sinônimo do conceito de Shambhala,
galera que participou de Madalena e os Dragões. Acho todo mundo aqui, né? Só a Gabi que não. Mas aí já me veio aqui, primeiro que, enfim, né? O dragão, ele é sim conhecido como uma consciência assexuada, mas ele carrega aspectos muito grandes do ser nutridor mesmo, né? Da nutridora, da grande mãe mesmo. Então, esses aspectos das dragonessas, das deusas negras, e assim vai, que está envolto ali em Madalena, Saracali, né? Enfim. Então, indo para essa parte ali, me veio mais a parte do mito ali da Suméria, da Babilônia, onde a gente tem ali o mito de Tiamat, de Marduk, né? Então a gente tinha Tiamat, que era vista como essa água dos oceanos, a água salgada, ela era conhecida como esse caos primitivo, que é a ordem, né? A maioria já está até falando disso hoje, assim, mas esse caos é a própria ordem. Então, ela era esse caos primitivo e ela era responsável por tudo o que existe. E aí, numa batalha final, Marduk corta Tiamat ao meio, esse ser que é ali um dragão, né? Enfim. E, de novo, gente, como todo mito, a gente tem diversas chaves, tanto de um lado quanto para o outro, tá? Essa aqui foi a que eu foquei nesse momento, que foi a que veio. Mas, enfim. Marduk, ele vai lá e corta Tiamat ao meio. Então, ele vai e mete a espada bem no tórax dela. E do seu tórax, que é um vácuo entre céu e terra. E aí, isso primeiramente me lembrou muitas coisas de Madalena, assim, que ali é aquele local do nous, né? Esse local onde a gente enxerga verdadeiramente, assim como me lembra sobre o caminho do meio, que vai estar ali em Madalena, como vai estar em todo conceito budista, como vai estar em parte de Vedanta, budista tibetano, etc, etc e tal. Esse lugar do nada, do vácuo, do buraco. Gente, minha gata tá atacada. Então, que é esse lugar entre céu e terra. E aí, da Terra Vermelha foi criada do corpo de Tiamat também. E aí, o que eu, assim, fui trazendo de tudo isso é o quanto a gente vai passando, entendendo essas mesmas performances, né, de tanto mito acontecendo aqui agora. Então, Marduk, quando ele foi, né, para matar Tiamat, ele salientou que ele ia fazer isso porque ele queria se tornar o rei dos deuses. E aí, hoje, a gente está num processo, quem segue os Kings aí, né, a gente está num momento ali do ciclo que é da morte. E a gente está vivendo realmente, né, um momento outonal, então a gente vai morrendo, pais vão morrendo, né? Essas folhas elas vão caindo. E aí, alguns questionamentos assim que eu fiz, que me vieram, foi sobre, né, dentro de todo esse princípio, qual que é a forma de destruir? Né? E quantas vezes a gente não destrói por motivos distorcidos de ética e de poder? O quão consciente não está na gente a ideia de destruir para dominar e para criar, né? Então, aqui eu saliento que somos todos Marduk, somos todos Tiamat, né? Então, porque a gente é esse todo. Então, se questionar, talvez, ao sermos Marduk, né? Qual o poder que corrompe, que assassina? E ao sermos Tiamat, quais forças minhas eu entrego para esse poder e para essa necessidade de destruir e de dominar? E aí mais, assim, esses mitos da criação que ficam aí o tempo todo envolvendo a nossa psique, né? Como que a gente pode, na verdade, entendendo o quanto sempre foi sobre tudo isso, morrer da forma como a natureza morre? Porque a gente está falando sobre assassinar, a gente está falando sobre matar, a gente está falando algo que é natural, que é deixar morrer. Meu Deus, estou sendo atacada, gente. Que é simplesmente deixar morrer. E aí é isso, né? Será que matar, coisas dentro da gente mesmo, né? Aquilo que a gente vê como negativo, ou enfim, será que é necessário matar isso? Será que não é uma lógica justamente corruptiva também, né? Que vem de maneiras muito distorcidas aí? Então,
Então, será que matar é necessário para algo viver? Ou isso é a lógica do que quer vencer? E também, aí até voltando, né, também é muito um esquema, por exemplo, que a gente viveu ali no colonialismo, então isso tudo fica sendo repercutido nesse mesmo lugar, né? E aí, se a gente já entendeu que não é uma competição, como que a gente pode entrar nesse lugar de matar para que algo viva, né? Faz sentido. É quase as Horcrux lá do Harry Potter. Então, assim, meu Deus! Gente, a gata ficou louca. Olha aqui, vocês estão. Ô, Cristal, toma vergonha dessa cara. Vem. Com licença, com licença, com licença. Então, enfim. E aí, aqui eu me lembro muito, então, nesse aspecto aí do matar, enfim, de deixar a morte, eu me lembrei muito de um lugar que eu tenho revisitado bastante dentro de mim, que sempre existiu desde pequenininha, que é esse lugar da fé, que na verdade é o lugar da devoção, pura e simples, né? Madalena carrega muito esse princípio da devoção. Então, na devoção profunda, quando você olha para esses lugares ambientados que estão destrutivos, que já não servem mais, ao invés de você pegar e matar aquilo, como, sei lá, Marduk faz, por que não entregar, né? Não saber o valor da entrega. Quem sabe não é isso que se tem ali em essência numa oferenda, né? Então eu oferendo, sim, aos céus, a esse divino. As partes minhas também são divinas, mas que aqui, na ordem que eu quero gerar, já não estão corroborando mais. Então, eu não vou matar para pertencer a um novo corpo, a um novo lugar. Eu vou entregar e deixar morrer simplesmente porque a natureza é fluida, esperta, desperta e mensageira. Então, me vem muito sobre esses aspectos devocionais e, mais uma vez, né, sobre esses questionamentos que a gente vem tendo e integrando sobre a medicina do poder. Porque o poder, de novo, né, gente, não tem problema no poder. A gente está aprendendo a se ambientar com ele novamente, na verdade, com as distorções que foram criadas. Porque somos seres poderosos, somos deuses, né? Então, a gente precisa fazer as pazes com esse lugar, entender, integrar de fato. E aí, ali na página 57, deixa eu pegar aqui também. Aqui ele vai falar ali sobre. Atividade sexual. Sobre esse lugar da mistura do fogo e da água. E aí eu lembro vocês, né, do nosso funcionamento, assim, do funcionamento desse feminino, assim, do feminino, tá, no geral. Então, lembrando aqui que eu não tô falando, aqui somos mulheres, mas assim, né, não tô falando desse feminino simplesmente num corpo de mulher, mas que esse feminino, para ele ser, para ele atingir um lugar, um êxtase, vamos dizer assim, ele tem que ir sendo aos poucos aquecido, né? Ele não é como esse masculino que é um fogo rápido, e aí ele vai, de repente ele arde em chamas, e aí ele vai e transmuta, mas a gente precisa ir passando por esse aquecimento, assim, por esse ato de sublimar, né, que é essa água que aos poucos vai sendo aquecida, e vai soltando, e vai indo, e que vai virando, inclusive, éter, e assim vai. E aí, eu até lembrei aqui do trecho que a gente leu lá na página 37, deixa eu pegar ele aqui, 37. Que eu acho que eu já li umas 30 mil vezes aqui, mas é isso, gente. A gente tem que ir relendo para ir entrando. Mas eu vou ler de novo, que é aquela parte que está falando sobre as profundezas do nosso cérebro, as influências dos momentos em que os seres saíram do mar. Quando nos damos conta disso, aproveitamos essa influência, nossa vida se transforma. Não é nenhuma bobagem o fato de todos os grandes líderes espirituais terem, sob uma ou outra forma, algum tipo de associação com o peixe, assim como seus primos, os dragões e os répteis. E aí, de novo, aqui a gente tem água e fogo, né? Porque a gente tem o peixe e a gente tem os dragões e os répteis, que são ligados a esse elemento de fogo. Então, a gente tem, de novo, esses arquétipos. E aí eu reforço também a ideia da gente relembrar da alma como água. Então, a alma, essa água, é a passagem, né? A água, ela está sempre ali em movimento. E o fogo como esse espírito,
Então, a gente está falando de reencontrar e medir ambos dentro de nós, para se relembrar algo além dessas matérias. Né? Então, o que a gente faz, o trabalho que a gente faz de alquimia, de reestruturação de todos esses elementos dentro da gente, é para que a gente se relembre algo para além disso. Né? Então, não vou nem falar da medicina chinesa. Na parte chinesa, que tem outros elementos, né? Depois eu até trago um pouco sobre o metal, mas se a gente for aqui da nossa mesma ali, pentagrama, terra, fogo, água e ar, a gente tem o éter, né? Ali acima, bem acima, o éter fica acima. Então, a gente comunha esses elementos dentro da gente para que a gente encontre o éter e se relembre, de fato, esse imortal, que é esse ser que é divino. Então, é isso. Para se tornar imortal, lembrar desse lugar muito necessário do yin precisar do yang precisar do yin. Que, de novo, a gente está falando aqui de água, fogo, a gente está falando de diversas forças viscerais, né? Que ficam ali sempre em movimentação. É um movimento universal. Lembrar que todo esse princípio da alquimia é a imortalidade, e aí aqui me veio, que eu lembrei ali, que eu falei do início, né, sobre se tornar esse diamante, e aí eu lembrei da pedra filosofal, né, que é esse princípio, sim, da combinação de todos os elementos. A pedra filosofal, na verdade, é uma combinação de todos esses elementos que foram ali alquimizados, né, a mitologia, enfim. E a gente tem nessa pedra duas cores, que também vai lembrar muito o caminho de Madalena e Eixo, para pensar. Mas a gente tem essa pedra como transmutadora de metais em prata, que é ela ali na cor branca, e a gente tem essa pedra na cor vermelha, que é a transmutadora dos metais em ouro. Então a gente tem ouro e prata. Então, de novo, essa ideia de se tornar esse diamante, né, de se tornar essa pedra que justamente é formada de todos os elementos. Por ser formada de todos os elementos, conseguem fazer a magística necessária, a alquimia interna que precisa ser feita para transmutar esses metais. E aí, dentro disso, foi isso, assim, eu lembrei que na medicina chinesa a gente tem o elemento metal, né, tem o elemento madeira, enfim. E o elemento metal é ligado à energia yin. Ela é ligado à energia yin, de órgãos é ligado ao pulmão e é ligado ao intestino. E aí, eu já falei várias vezes, né, que o intestino é uma coisa muito interessante, porque ele é o nosso maior órgão de passagem, né, ele é o que lembra a gente que a gente é passagem, ele tá ali responsável de tudo aquilo que a gente consegue ou não digerir. E esse metal em disfunção no nosso corpo ocasiona, inclusive, a depressão. Por isso, nosso pulmão é muito ligado também à tristeza. Está ligado justamente aos princípios o quê? De águas que ficam paradas, né? Que ficam ali justamente sem sofrer a ação desse fogo. Então, o que acontece, né? É o que a gente fala aqui, ó. Que a água ela tem um princípio horizontalizado. Então, tudo que eu fizer com a água virar, ela vai ficar na horizontal. Mas se eu pego uma chama de fogo, esse fogo ele está sempre indo para cima. Né? Se virar uma vela, a chama continua para cima. E aí, de novo, olha esse yin yang dentro da gente. Se a gente consegue ter em equilíbrio esse yang, que é uma força de ação, que é um fogo, para fazer com que essa água esteja sempre em transmutação, ela esteja sempre no seu processo de sublimar, né, de fazer o ciclo ali que precisa rodar, então essa água não vai estar parada. Então é sempre um lugar de um equilíbrio muito profundo dentro de nós mesmos, né? E é isso. Então, dessas nossas águas, sempre lembrar, que também me vem muito sobre esse lugar do fogo do Espírito Santo, né? Por exemplo, assim, esse contato visceral com o Espírito Santo, que é para que se esquente essas águas, para que elas possam se manifestar. E aí, assim, por exemplo, isso é alquimia, de ter essa pedra, isso aí transformando esses metais em ouro, por exemplo, né? Então, assim, só alguns links, assim, que me veio. Aí, ali na página 59, voltando, o ciclo aqui no irmão, 59. Ele vai falar, eu notei aqui a parte que ele vai falar sobre Kuan Yin, que aparecendo como prostituta, né, para levar seres à iluminação, o que eu achei muito fenomenal. Kuan Yin também já aparece várias vezes como um Bodhisattva masculino mesmo, assim, como homem, a imagem de um homem. Então,
é visto, na verdade, como um ser assexuado. Acho que a Miriam, inclusive, né, que estava fazendo um trabalho com o Panin. Eu acho muito interessante pensar, tem vários estudos aí acerca das prostitutas sagradas, nomes desse tipo, e que também podiam ser homens, inclusive, né? Muitas das irmãs aqui, inclusive, já tiveram visões, assim, de concubinos, digamos assim, ali na antiga China. Então, eu achei... enfim, eu acho tudo muito incrível, assim, acho que tudo que quebra alguma regra distorcida, e lembrando que a gente está vivendo princípios de uma polaridade que está distorcida, né? Então, quando você fala de um Bodhisattva da compaixão, né? É um ser totalmente iluminado, que atingiu a iluminação e que está aqui trabalhando a compaixão das pessoas. Aparecer na imagem de uma prostituta, cara, tem coisa mais incrível que isso, de verdade. Tipo, de todo esse lugar que hoje é isso, é só olhar para os lugares que estão corrompidos disso, mas desse lugar de moral e bons costumes, da fuga disso, né? Então, eu não estou falando de uma moral que é realmente ética, que é elevada, estou falando, né, desse princípio que é julgador, que na verdade é aprisionador, né, que não é real, e que aí vai sentenciar tipo, tudo ao diabo, e que vai falar, enfim, vai sentenciar mulheres a algo, homens a algo, em formatos de distorção muito grandes. Então, acho que é no mínimo para que a gente pense um pouco, né? Que a imagem da Botislava da Compaixão venha com a prostituta sagrada também, né? Não só, entre tantas as imagens dela, também essa é uma delas. Então, eu achei muito legal. Então, ali a partir agora, a partir da página 61, eu lembrei muito do vídeo da sequência de vídeos também, que eu tinha mandado para vocês. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, qualquer coisa eu posso mandar ela de novo. Acho que a Gabi não estava no grupo na época também. Mas das aulas do Laércio, né, que ele vai falar sobre as relações. Aqui, basicamente, ele começa a estar ali na parte da necessidade do sexo oral, né? Ali na parte da 61, 60 61. Ele vai falar justamente tudo que o Laércio vai trazendo ali naquele vídeo, de uma forma também muito clara. Então, por isso que eu até reforço aqui que é tranquilo de assistir, né, de ser assistido, que é toda essa parte psicanalítica, fase oral, fase anal, e etc. Então, lembrei desses vídeos dele. E aí, eu lembrei de um outro trecho também que estava aqui, agora eu não notei em qual página que foi, mas foi lá no começo, assim, do livro, que ele vai falar sobre o peixe, né, sobre a figura do peixe, e aí ele fala que os peixes do sexo feminino engravidam quando o macho deposita o esperma em suas escamas. E aí ele vai falar, vai trazer o peixe como o pênis e a água como sendo as secreções. E que as fêmeas se beneficiam muito mais da absorção deste esperma. E aí, mais um símbolo, assim, que isso aqui me lembrou muito, não sei se vocês trabalham com baralho cigano, assim, quem trabalha, mas foi realmente a carta dos peixes. A gente tem a carta dos peixes, né? E a carta dos peixes, ela tá falando tanto de uma materialidade, porque tá falando de finanças, tá falando disso, como tá falando do espírito, como tá falando da fé, justamente por todo esse lugar que a gente tá falando aqui, né? Da água, do espírito, do batismo e assim vai. Então, de novo, dois princípios aqui, né? De matéria, poder, de fé, de espiritualidade. Mas aqui de forma indivisível, porque, de novo, é uma carta que representa as duas coisas, porque de fato é a mesma coisa, né? Que a gente precisa reconciliar, viver com ambas. Então, talvez justamente relembrando esse princípio do absorver, eu acho que talvez uma das coisas que a gente perdeu é essa capacidade de absorver, e quando a gente absorve, algo de fato se modifica, né? Quando a gente absorve, sei lá, uma vitamina, essa vitamina, nosso corpo vai se transformar em outra coisa. Então, esse ato de absorver eu vejo muito correlacionado com esse ato de dar passagem, né? De deixar que as coisas passem. Então, sim, e aí vai estar muito sobre esse lugar de sentir no corpo, né? Sentir na matéria, mas não se identificar tanto. Foi absorvido, foi transformado aquilo que tinha que ser transformado, e é isso. E aí, lembrar aqui também o quanto é tão indivisível, né? E o quanto tudo se tem dois.
Então, a gente aprende com luz e trevas, a gente tem 2 olhos, a gente tem 2 mãos, 2 pernas, né, 2 ouvidos, assim vai. Porque, de novo, é sobre aprender com a dualidade. E se não existisse essa dualidade, a gente não saberia qual que é o caminho do meio, né? Que Madalena traz, que a gente trabalha aí. Então, é muito identificar tudo isso para a gente saber de fato quais são as sombras da nossa razão, quais são as coisas que precisam de iluminação, né? Onde eu encontro de fato esse som, essa voz do coração ali que fala, porque não vai ser numa polaridade. A polaridade ela vem para fazer a gente entender e compreender justamente a voz desse som que está no coração. A gente ouve uma polaridade de um lado, ouve essa polaridade de outro, e entende ali qual que é esse meio. E aí, na página 61, ele vai trazer, mais para frente, ele traz também bastante sobre a saliva. E realmente, assim, a saliva, aqui nos estudos de Yoni Egg, inclusive, é bem forte. No Tantra vai trazer muito sobre a saliva. Nas Yoni Eggs, inclusive, eles aconselham você usar a saliva, né? A gente, antes de introduzir ali no seu canal, também usar a saliva justamente por esse poder regenerador muito forte, que inclusive está muito ligado às abelhas, né? Esse lugar das. Não é da saliva, esqueci o nome. Vou usar da saliva, tá, gente? Da saliva, das abelhas, enfim. Para ir juntando, para ir magnetizando, né? Para ir criando, para ir adoçando. Então, isso tudo regenera. Então, o poder das Yoni Eggs está muito ligado ao poder das abelhas também, é muito legal, assim, muito bonito. Ali na página 62, eu até quero pesquisar mais sobre isso, porque eu não tive tempo, mas ele vai trazer ali, vou pegar aqui, sobre. Porque eu queria lembrar desse livro do teólogo John Allegro, eu quero assim, pesquisar melhor sobre ele, mas que ele diz, né, que a palavra grego Cristo seria derivada de um significado anterior da Suméria. E é muito bom, né, porque, na verdade, agora eu me toquei que depois ele trouxe sobre a Suméria e, tipo, eu tava sentindo a Suméria, assim, no início desse estudo ali, na parte do dragão, do corpo, que a gente falou ali no início, mas que esse princípio da Suméria como lambuzada de sêmen, eu achei um negócio muito doido, e a gente sabe, multidimensionalmente falando, que muitas das nossas questões vêm da Suméria. As questões hoje a serem trabalhadas vêm de processos ali babilônicos, precisam ser ressignificados. Então, olha só que coisa, né? Será que não é, mais uma vez, um princípio a ser integrado, a ser reintegrado, né? De novo, a gente está falando sobre uma sexualidade, e olha que loucura, né? Imagina a grande parte das pessoas ouvindo isso, Cristo como a derivação desse significado de lambuzado de sêmen, né? E dessa correlação com o batismo. Eu achei muito incrível. Então, ele vai falar ali, né, do pão, do vinho e da água ser igual à saliva, o sangue e o sêmen, que são as 3 substâncias que dão vida. Eu acho que isso também é uma coisa para que a gente se pense, correlacione, vá compreendendo cada vez melhor quais são os processos babilônicos de integração aqui a ser feitos, e assim vai. Aí, ali mais para frente, vai trazer sobre a língua, nas meditações taoístas. Eu não sabia que eles utilizavam essa técnica, que é uma técnica que ali na parte hindu a gente usa muito, né? Na Kriya Yoga, a gente tem uma prática que chama Kechari Mudra, que o significado é caminhante do céu estrelado. E é justamente o mudra. Mudra, né, são essas coisas que vocês veem, de tipo posição de mão, de perna, e esse é um mudra com a língua. Que é exatamente o que eles fazem, né? Pelo que eu fui ler, é exatamente o que eles fazem. Que é você retorce a língua para além do palato móvel, para que ela adentre aqui no seu canal mesmo, sabe? No buraquinho aqui. E aí é um negócio muito doido, né? Eu não consigo, você tem que ficar fazendo realmente exercícios para essa língua conseguir se esticar ao ponto de chegar ali. É um exercício mesmo, assim, exercício físico, mas que na parte 2 eles vão falar justamente sobre esse lugar, que é de atingir o néctar. Então, quando eu faço isso, eu ativo a pituitária, então eu ativo com que a energia ela se estabeleça ali, essa salivação ela vai se tornando esse néctar,
E é isso que vai trazendo essa doçura, esse local da imortalidade, né? Então é falado que pessoas, assim, yogis, né, grandes yogis que faziam essas práticas, depois de fazer, né, de passar ali algumas horas nesse mudra, ficavam, sei lá, anos sem comer, ou enfim, muitos meses sem comer, sem precisar se alimentar, porque eles já tinham se alimentado ali desse néctar, né, desse lugar da imortalidade. Então, achei muito legal. Aí ali na página 63, de novo, vai trazer sobre essa saliva no lugar da purificação, e aí me veio também, eu também lembrei assim da Ayurveda, desse ato de raspagem da língua, né, de novo, da alimentação, do que a gente ingere, da água e etc., de todos esses atos para que essa saliva vá sendo purificada, né, e aí ele faz até essa consonância ali da saliva com o esperma, da textura, né, pura dessa saliva, lembrar a textura de um esperma, ou seja, lembrar a textura de uma criação, né. Ele vai falar sobre a gravidez espiritual por meio dessa ingestão. E aí, aqui foi uma coisa assim que me veio muito forte, né, acerca disso, assim, quanto nós nos tornamos grávidas, mesmo assim, de tantas coisas interiores mesmo. E eu falo porque mais de uma vez eu já tive contato, assim, em processos de terapias multidimensionais, acessar ali campos desse feminino, quando ele está ferido, e a gente vê partos sendo feitos de seres bestiais. E é um troço meio louco, assim, eu lembro que no início eu não entendia muito bem. Eu acho que, enfim, aqui a gente pode falar em vários níveis, mas uma das coisas, assim, que me vem é justamente sobre essa questão da animalidade. Então, o que eu tô, né, ingerindo que dá luz a seres nesse formato, né? A formato seres ali que tem uma cabeça de animal num corpo humano e assim vai. E aí a gente tem todo aquele princípio do Minotauro no labirinto. A gente tem o princípio, né, que eles vão falar ali de, por exemplo, a diferença de um centauro para um minotauro, né? O centauro, ele é um humano na cabeça de animal, então essa simbologia dele ter dominado o seu lado animalesco, ele tem inclusive um arco e flecha, então ele tem o quê? Esse lugar de uma retidão, de atirar as coisas no alvo correto, e assim vai. Já o Minotauro, ele tá ali justamente nesse mito do labirinto, né? Ele tá ali defendendo esse labirinto, ele tá ali defendendo esse lugar que não deve sair dali, esse ser bestializado. Se a gente for também ali para o budismo, e assim vai, tem, né, um dos níveis mais baixos, assim, de consciência, que seria o estado de inferno, é esse estado de animalidade, né, que não foi dominado. Então, eu fiquei pensando muito, assim, nesse lugar da gravidez espiritual dentro da gente mesmo, sabe? Porque não é um ser, tipo, das trevas que vem e te engravida. É e não é, sabe? Assim, falando de lugares muito mais profundos, é justamente locais da sua consciência, né? E por que que você ingere o que ingere? E por que que você aceita ainda princípios assim a te penetrarem, a te adentrarem, né, para dar à luz a mais animalidade, né, a mais dor, a mais distorções. Então, isso é algo para que a gente esteja sempre atenta, né, esse lugar que ele vai falar ali da saliva, da purificação, ela é geral, né, serve para tudo, porque justamente essa gravidez espiritual, ela vem de tudo, somos seres penetráveis, então, o que a gente permite que penetra de fato dentro da gente, né, em todas as instâncias possíveis. Na página 65, acho que é ali a partir da 65, enfim, que ele vai fazer todas as fixações, vai falar sobre as fixações orais em todas as idades. Deixa eu pegar aqui, 65. Enfim, que ele vai falando da adolescência, da vida adulta, da nossa existência, realmente partir muito da boca.
Então, toda essa fixação, né, esse lugar do cigarro, do cachimbo, de palito na boca, de roer unhas, né, de passar a língua pelos fato de beijar, morder, lamber, e a própria comunicação, né, a necessidade de se comunicar, a necessidade de ser ouvido, é uma necessidade muito forte da oralidade, né? Isso eu não tô aqui agora, porque isso é um processo muito forte que eu venho encarado, que é esse lugar da necessidade de ser ouvida. Inclusive, uma das coisas muito interessantes, trazendo aqui, assim, um pouco fora, mas não fora, mas que um desses princípios dessa necessidade de ser ouvida precisa ser muito bem equiparada com esse lugar das distorções de poderio que a gente está falando, que estão tão dentro da gente, de novo, a gente está falando de tudo isso dentro da gente, porque pensa, se eu tenho essa necessidade oral desde sempre, como é que eu vou ser vista, como que eu vou ser ouvida, né? Porque essa necessidade de ser ouvida é uma necessidade, na verdade, de ser vista. Se eu o tempo todo brinco de esquemas de poder, então o tempo todo ou eu me vejo abaixo de alguém, ou eu me vejo acima de alguém. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma necessidade oral, eu quero muito ser vista, eu quero muito ser ouvida. Só que aí meu inconsciente está ali brincando desse estigma de, opa, tô acima dessa pessoa, tô abaixo dessa pessoa, sou superior a essa pessoa, sou inferior a essa pessoa. Então, esses jogos, eles vão, inclusive, influenciando feridas, né? Porque aí não tem como você ser vista ou ser ouvida se você não tá ali estando realmente no mesmo nível para que você seja vista ou ouvida. Então, na verdade, é uma fuga, né? Na verdade, é um medo profundo e lascivo de ser vista e ouvida. É um medo dessa nudez, né? É um medo do que fato possa ser visto. Na verdade, é um medo profundo dessas sombras ainda, né? E é muito daquele trabalha as sombras, entende um monte de coisa, mas o nosso consciente ainda fica fazendo essas brincadeiras, né, com a gente, porque tudo é uma brincadeira, gente, vamos colocar tudo como uma grande brincadeira, uma piada cósmica. Mas é isso, sabe? Assim, isso é um dos esquemas que rolam muito profundo. E aí, ali na página 66, para finalizar, acho que eu tinha colocado o segundo parágrafo, a gente já trouxe muito aqui, né, sobre esse lugar ali da boca, da faringe, né, tá ligado? A vulva, a vagina e assim vai. Então, eu vou só reler essa parte aqui, falando sobre os lábios serem como a entrada da vagina, a boca e a garganta serem como o interior da vagina. A ponta da língua representa e age como clitóris, ou as terminações nervosas sobre a cabeça do pênis. A saliva é como as secreções sexuais produzidas na vagina, e quando expelida, é como o sêmen do homem. Quando sentimos medo, a boca seca. Quando sentimos excitação, ela produz a saliva. A mesma coisa acontece, né, quando a gente come alguma coisa muito apetitosa, né, que a gente solta mais saliva, né, tem alimentos, inclusive, que fortalecem esse feitio da saliva na gente. Então, de novo, a nutrição, o que que faz a gente nutrir, que faz essa saliva, né, vir? A gente estava falando tanto desse aspecto da comida ali, tá ligado enfim, todos os princípios, né, a comida, a sexualidade, a libido, a maestria do nosso poder pessoal, como está tudo ligado. De novo, o que que eu ingiro, o que que eu penso, qual é a nutrição que faz essa minha saliva crescer e o que que me resseca, né? Que é o mesmo princípio. O que que faz, o que que me dá tesão, o que que me faz crescer uma energia libidinosa, de dar vontade de fazer, de ter vontade de ação, de ter vontade de dançar, de ter vontade de sentir prazer, o que que me faz ressecar, o que que o ressecamento faz, né? Contratura. E o que uma contratura vai fazer? Tanto ali quanto aqui, vai não deixar passar, né? Então, ali eu travo a minha voz, eu travo a minha sexualidade, eu travo a minha sexualidade, eu travo a minha voz. Então, de novo, a gente está falando sobre transar, né? Sim, também, mas não é só isso, né? Porque a gente está falando justamente, de novo, aquilo que nos penetra e que a gente, né, dá essa liberdade para que se penetre mesmo, para que a gente engravide, assim, vai. E aí me vem, inclusive, até, enfim, algumas drogas, né, que, caramba, que trazem esse ressecamento e o cuidado, né, com tudo isso. De novo, são coisas que a gente coloca no nosso corpo, só que, assim, poxa, será que
o fato de, né, assim, uma própria maconha mesmo, enfim, não sei se alguém já usou, mas ela traz um ressecamento muito forte. Então, assim, será que isso é de fato positivo, sabe? Eu não tô nem falando do CBD, eu não tô falando de uso medicinal, ou assim vai, de forma alguma. Tô falando como recreação mesmo, né? Então, nesse lugar recreativo, será que isso é positivo mesmo, sabe? Assim, para mim não, nunca foi, nunca vai ser, de fato. Mas como muita gente ainda se engana nesse lugar, né? E olha como, enfim, o corpo inteiro ele fala o tempo todo. E esse ressecamento é um deles, né? O quanto, por exemplo, quando você tá ali num relacionamento que não te satisfaz por diversos motivos, né? Porque nunca é simplesmente parei de sentir prazer pela pessoa. Com certeza, se você não tá sentindo prazer, é porque muita coisa naquela pessoa não tá te nutrindo, né? Tá te ferindo, tá te machucando, você faz o que? Você resseca, né? Você não tem vontade de nada ali. Então, isso serve para todas as situações da nossa vida, né? E o quanto o nosso corpo está o tempo todo se comunicando com a gente, falando justamente o que apetece, o que faz essa saliva crescer. E quanto mais perto eu estou dessa saliva, mais perto eu estou da imortalidade. Então, a gente olhar para esse lugar, para esse néctar, né? O que traz esse néctar dentro da gente, para que a gente transcenda lugares e espaços. E assim vai. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não. Essas foram todas as anotações de hoje. Alguém quer trazer alguma coisa? Ou quer falar alguma coisa que tinha chamado a atenção no texto? Vamos lá. Não? Nada, ninguém? Olha lá, hein? Tudo bem. Coisa vocês mandem no grupo depois. E, bom, só relembrando vocês que na semana que vem, então na sexta-feira, a gente vai começar um novo estudo também com a Kelly. Quem tava com saudade, eu sinto saudade da Kelly aqui também. Então vai ser muito legal. A gente vai estar ali juntas e, de novo, de tudo que a gente está trazendo aqui, e entendendo que tudo é um grande esquema relacional que acontece dentro e fora da gente, né? Esse esquema em Yang é um esquema relacional de equilíbrios de forças, né, de polaridades. Então a gente vai estar ali trabalhando, estudando justamente isso. Esse lugar dos parceiros invisíveis, esse lugar do que a gente engravida, né, que a gente estava falando. Então, vai ser bem legal, que é isso, vai ser sexta que vem, vai acontecer de 15 em 15 dias, eu relembro vocês lá no grupo. Eu vou mandar o PDF do grupo também. Eba, fala. Ai, peraí, deixa eu ver. Você que sabe, se quiser falar aqui pra gente agora, estamos aqui. Ah, é porque é meio grande aqui, daí eu só fui grifando as coisas, eu não sei se não faz mais sentido só mandar a foto ali, sabe? Não, você que sabe, se quiser mandar também a foto, quem saiu também, acho que é a Cássia que saiu no meio, né? Também ela consegue ler ali. Tranquilo, pode mandar no grupo. Deixa eu parar a gravação aqui.